aí pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aí a mais um tutorial do canal Diplomatec. Estamos dentro aí da elétrica residencial e bora lá! Então, nosso tutorial de hoje está dentro do conhecimento dos eletrodutos para a instalação elétrica. A base do nosso estudo é exatamente a elétrica residencial, onde está dentro de um segmento da elétrica básica. Qual o objetivo desses tutoriais que nós estamos fazendo aí para vocês? É que para que vocês venham adquirir exatamente essa visão técnica, tá? Esta habilidade técnica em manuseios, em análise, em verificações aí voltados exatamente para a instalação e também a manutenção, beleza? Então, bora lá? Vamos lá então. Vamos falar um pouquinho sobre os eletrodutos, pois é o objetivo do nosso tutorial. Então, pessoal, os eletrodutos, eles também são conhecidos como conduítes, ok? Que nada mais é do que tubos, tá? Que ficam, aqueles tubos, né, corrugados, que ficam dentro da parede, ou passam nas lajes, ou no piso, correto? Tá bom? Com o objetivo de proteger a instalação elétrica, ok? Por tabela, proteger também as pessoas a partir do momento que esses fios ou cabos venham estar aí expostos, correto? Então, nós estamos falando aí sobre um item fundamental e importante aí e que garante a segurança exatamente das pessoas e logicamente do local, correto? Então, ele é bastante usado aí dentro das empresas, em residências, indústrias, condomínios, tudo que se trata aí então de instalações elétricas, então está usando aí tanto os conduítes, quanto conduletes, quanto eletrodutos, tá? Calhas, tá bom? Trilhos e outros mais, tá? Então existem aí fatores, né, que trazem exatamente a ideia de eletroduto, tá bom? Qual o objetivo aí do eletroduto? É exatamente que esses fios ou cabo passem exatamente dentro dessa calha, desse eletroduto, desse conduíte, para uma questão de segurança e para também uma questão de organização, beleza? Então, bora lá, né? Os eletrodutos, pessoal, eles possuem exatamente uma característica importante que é o anti-chama, tá? Ok? Ele traz essas características, essa composição, essas características em função de térmico, ok? E também o objetivo é proteger a fiação da água de chuva que por acaso então venha acontecer, correto? Então, mas tem que prestar muita atenção nos conduítes colocados na laje, colocados no piso, colocados na parede, porque muitas vezes ele pode vir a rasgar ou a estragar, aonde dá condições para toda e qualquer sujeira entrar nesse conduíte ou acúmulo de água no conduíte, ok? Então tem que prestar muita atenção nesses pontos aí, beleza, pessoal? Mas nem todos os eletrodutos são iguais, existem normas, ok? Que padronizam a utilização desses modelos, ok? Então vamos ver alguns deles aí. Exemplo, né? O eletroduto flexível corrugado, esse é o mais comum e o mais popular aí, tá? No uso e na instalação aí residencial. Esse é o top, né? Ok? Bastante usado e bastante conhecido, ok? Então, nós temos também o eletroduto flexível plano, que é esse daqui. Ele já é mais rígido em relação ao corrugado, correto? Ele já é mais rígido aí, tá? Por que usar esse daqui? Normalmente usados em laje, onde eu vou colocar um concreto em cima, ou então eu vou colocar no piso, onde eu vou fazer um assentamento aí, ou então qualquer esforços a mais que aconteçam sobre esse eletroduto, onde o corrugado aqui, o eletroduto corrugado não vai suportar. Já o eletroduto flexível plano,
ele já suporta mais cargas aí no caso, correto? Ok? Tem as mesmas características aqui do eletroduto corrugado, tá bom? E também existe o eletroduto rígido, que é esse cara aqui, normalmente usado para áreas externas, tá bom? A parte externa, tá, da parede, tá, e outros mais. Beleza, pessoal? Enquanto que um é interno, usado no meio lá da parede, né, do concreto e outros mais. Esse daqui, eletroduto rígido, ele já é na parte externa da parede, ok? Tá bom? Bastante usado também dentro das empresas, né? Tá bom? Para fazer aí, para guiar exatamente as instalações. Bom, pessoal, então na escolha do eletroduto nós vamos usar sempre uma tabela, correto, pessoal? Nós vamos usar aqui sempre uma tabela, tá? Embora existir cálculos que determinam o diâmetro do eletroduto, mas nós vamos trabalhar em cima da tabela. Exemplo, né? Se eu tenho ali, vamos supor, 10 fios, tá? Passando ali numa instalação, aonde a dimensão dos fios é 2,5, correto? Então, vamos lá, né? Ó, olha só como que é simples. Condutor 2,5 e eu vou exatamente. Eu não tenho 10 aqui, mas eu tenho 8 e 14. Não posso usar o 8, por quê? Porque está passando 10 fios, correto? Então, o número mais próximo aqui é o 14. Vou usar um diâmetro de 25, passando exatamente 10 fios de 2,5, correto, pessoal? Então, vamos fazer mais um exemplo. Vamos fazer assim, então, 6 cabos de 10 milímetros. 6 cabos de 10 milímetros quadrado. Então, eu vou aqui no condutor de 10 milímetros e vou na linha procurar exatamente 6 cabos. Nós não temos 6, tá? Mas nós temos 5 e 8. Então, entre esses dois números, eu vou usar o de 8, que no caso aqui é o condutor, o eletroduto, quer dizer, de 31 milímetros, ok? Lembrando que esse diâmetro aqui é o diâmetro interno do eletroduto, ok, pessoal? Então, para o uso da tabela é mais fácil, é mais tranquilo, evita então os erros da expressão matemática, tá bom? Você fica à vontade se você quiser usar a tabela ou quiser usar aí os cálculos, ok? Então, fiquem à vontade, tá? Na expressão matemática, então nós temos aqui D maior, que é exatamente o diâmetro interno do eletroduto, tá? Nós temos o D menor, tá? Que quer dizer o quê? Que ele é exatamente o diâmetro externo do condutor, ok? Então, nós temos aqui a N maior, que é exatamente o número de condutores que vai exatamente na nossa instalação. E K é a taxa máxima de ocupação, tá bom? Para esses casos. Então, para isso é necessário também usar aqui uma tabela. Quantidade de cabos isolados. Nós temos aí, né, de 1 a mais de 4 ou 6, 10, né, tá bom? Nós temos 2 cabos dentro do conduíte, então a taxa de ocupação é 31. 3, a taxa de ocupação é 40. 4, a taxa de ocupação é 0,4 e assim por diante, ok? Então, os cálculos também podem ser usados sem nenhum problema, tá? Nós usaremos a tabela, porque é mais fácil. Vamos fazer aqui um exemplo, então vamos lá. Dimensionar o diâmetro de um eletroduto capaz de conduzir 6 condutores de 10 milímetros. Opa. Então, vamos ver lá como é que funciona, ok? Isolados em PVC, cujo diâmetro externo do cabo do fio é 7,1 milímetros. Como na tabela não tem uma coluna para 6 condutores de 10 milímetros isolados de PVC, então pede-se para fazer os cálculos e então usar a tabela, ok? Vamos ver como é que funciona? Então vamos lá, olha só, né? Pela tabela, 6 condutores de 10 milímetros, tá bom? Aqui está a nossa tabela, ok? Mas vamos voltar um pouquinho lá. 6 condutores de 10 milímetros. Então, condutor 10 milímetros,
E então vamos lá para o 6. Opa, nós não temos 6 aqui, mas nós temos 5 e 8. Então no caso aqui nós vamos usar o de 8, correto? 8 fios, considerar 8 fios de 10 milímetros, para que então eu consiga o diâmetro interno do nosso eletroduto igual a 31 milímetros. Vamos ver se isso funciona na prática, segundo o nosso cálculo. Então vamos lá. 7.1 é o diâmetro externo do condutor, tá bom? Tá aqui, ó, 7.1, tá bom? Ao quadrado, multiplicado pelo número de cabos que vão dentro do eletroduto, que são 6 condutores, tá? E vou levar em consideração a taxa de ocupação. Então, quando eu faço exatamente todo esse cálculo, eu vou chegar exatamente a uma solução, que é exatamente quanto? 27,49, ok? Vamos ver isso aí, né? Vamos pegar a nossa calculadora aqui e vamos ver como é que funciona isso aí então, tá bom? Então, primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Eu vou achar um valor resultante para que eu possa tirar a raiz desse valor, ok? Então vamos lá. Bom, então vamos fazer esse cálculo para ver como é que funciona ele, ok? Na nossa calculadora. Então, vou pegar aqui o raiz. Ok, pessoal? Olha só, né? Vou colocar aqui entre parênteses, 2 parênteses, 3 parênteses, tá bom? E vou pegar o 7.1, né? Ao quadrado aqui, ó. E fechar o parênteses, o primeiro parênteses. Multiplicado por 6, fechar o segundo parênteses. E tudo isso, tá bom? Tudo isso dividido por 0.4 e fechar o terceiro parênteses aqui. Então, vou dar aqui um OK e a segunda função, e nós temos aqui então a dimensão de 27,49, ok? Que é exatamente aqui o nosso valor colocado, tá? Então, veja bem, 27,49, nós não temos aqui um de 27,49, ele está entre 25 e 31. Então eu vou ter que jogar ele para o número 31, correto? Então, olha só, isso aqui é uma parte da nossa tabela. Se eu pegar o diâmetro de 10 milímetros, não tenho 5, não tem 6, obviamente eu vou para o 8, dá 31 milímetros. Se eu fizer pelo cálculo, dá 27,49, que eu vou ter que puxar para o 31 milímetros, ok? Então, nós vamos usar a tabela para ficar mais fácil aí para nós, ok? Então, vamos lá. Exemplo 2. Dimensionar o eletroduto para a colocação de 6 condutores de 4 milímetros. Vamos ver como é que funciona? Então, vamos pela tabela primeiro. Olha, essa daqui é a parte da nossa tabela. 6 condutores de 4 milímetros. Então, 4 milímetros está aqui, ó. Correto? E eu vou puxar 6 condutores. Opa, temos 6 condutores aqui, ó. Correto? Então, 4 milímetros, 6 condutores, o diâmetro só pode ser de 20 milímetros do eletroduto, ok? Vamos usar um conduíte de 20 milímetros. Olha, pessoal, agora o cálculo é bonito, o conceito também é muito bonito, mas na prática eu digo para vocês sempre usarem o diâmetro maior aí no caso, tá? Que então usar o de 31 milímetros, sei lá, ou de 25 milímetros, que ele funciona muito bem nas instalações elétricas. Se você puder passar então esse de 31 milímetros, é até melhor, ok, pessoal? Tá bom? Por quê? Porque se você começa a diferenciar esses conduítes ou condutores, eletrodutos aí no caso, então você vai perceber, num caso de manutenção, você vai perceber que você deveria ter colocado um maior. Entenderam essa questão? Tá? Por quê? Porque você usa o 16 milímetros, depois vai fazer uma manutenção, para você tirar esse fio ou passar outros cabos ali exatamente nesse 16 milímetros de eletroduto, nossa, é uma peleja, vocês vão sofrer, ok? Então, se tiver o diâmetro de 25, legal, usem esses daí. Se tiver o de 31, legal, melhor ainda. Se tiver o de 41, então melhor ainda, tá? Eu acredito que nas lojas de materiais de construção, o de 25 é comum. O de 31, só em alguns lugares, ok? Tá bom?
Então tem que prestar atenção nessa parte aí e não trabalhar exatamente com diferenças aí de eletrodutos. Pessoal, vocês entenderam as nossas ideias, os nossos cálculos? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir mais um vídeo nosso aí e nos acompanha neste canal, porque tem coisas melhores vindo por aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.